Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixanalítico mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é algumas reflexões sobre a razão diagnóstica em psicanálise. Vamos lá. Bom, vocês sabem que Freud, como médico, os psicanalistas em geral, né, pelo menos no começo da psicanálise, eram médicos, né? E eles acabavam tomando de empréstimo noções diagnósticas da medicina para teorizar de uma forma psicanalítica, né? Então, a demência precoce, que seria depois batizada de esquizofrenia, a paranoia, a neurose obsessiva, que de alguma maneira já se encontrava germinalmente também na medicina, não com esse nome propriamente dito, mas já tinham elementos para se pensar, e a loucura da dúvida, mania sem delírio, né? Enfim. Tem um livro do Isaías Pessotti, Os Nomes da Loucura, onde vocês podem se referir, buscar referências, melhor dizendo, para saber um pouco da origem dessa diagnóstica psiquiátrica da época, né? Que depois vai desembocar na psicanálise. E a tal da grande histeria, que a gente sabe que vem desde a Grécia Antiga, que é o tal do ísteros, né? Do útero que migra pelo corpo. Então a psicanálise, ela nasce da medicina, é a última flor de lótus da medicina, e ela, de alguma maneira, mantém a epistemologia científica, né? Para pensar aquilo que ela se depara no seu cotidiano clínico. Evidentemente que a teoria da psicanálise vai para um outro caminho, não se trata aí de pensar mais as coisas em termos de degenerescência, né, ou de uma descrição fenomenológica, mas se não pensar o diagnóstico psíquico em termos de conflito, a partir da dimensão do inconsciente, da pulsão e das fixações da libido, por exemplo. Então, digamos que até hoje é muito comum, né, na verdade, todas as abordagens psicanalíticas, os autores utilizarem diagnósticos, né? Bom, eu venho de uma formação freudo-lacaniana que, portanto, no seu retorno a Freud conserva, né, as categorias clássicas aí de psicose, neurose, perversão, que também é um tipo de uma releitura, né, do Freud, mas que não é, obviamente, então, a leitura de todos os psicanalistas. A psicopatologia kleiniana, winnicottiana vão entender de outras formas, não vou entrar no vídeo nesses detalhes. Porque eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso, com essas reflexões, é fundamentalmente o seguinte: que nós podemos eventualmente usar os diagnósticos. De que maneira eu trabalho? Eu posso eventualmente me servir de diagnósticos, mas sempre de forma não toda, com um pé atrás. Por quê? Porque eu vejo que é muito comum, principalmente numa perspectiva freudo-lacaniana, que se fetichize os diagnósticos e tente enquadrar os pacientes numa caixinha, de modo que você não esteja ali com ele, escutando-o de fato, sentindo a transferência, né? Você simplesmente vai se ater à leitura lógica, né, do que está acontecendo com ele, do discurso, e vai logo fazer esse diagnóstico com base no seu modo de gozo, no recalque, na recusa ou na forclusão, e vai operacionalizar sua clínica com base no diagnóstico. Assim como um kleiniano pode, digamos, colocar tudo no barco da tal identificação projetiva, tudo passa a ser explicado como à luz dessa tal identificação projetiva. Então, cada escola de psicanálise tem os seus diagnósticos fetichizados de bolso. E qual que é o problema disso? Que se isso for levado a ferro e fogo, por serem categorias históricas, mesmo na psicanálise, sujeitas a transformação, a equívoco, né? Elas acabam naturalizando os pacientes numa determinada posição estanque, fixa. E com isso a gente coloca a carroça teórica na frente dos bois, né? Ou seja, dos pacientes. Então, de que maneira eu me sirvo de diagnósticos? Eu deixo uma referência, né, para pensar algumas coisas do que está se passando com o paciente. Eu posso recorrer à teoria para me inspirar em algum tipo de manejo ou leitura.
mas eu nunca me senti à vontade de dizer esse é um obsessivo, esse é um psicótico, essa é uma histérica, embora se vocês forem ler os meus livros, A Obesidade Não Toda ou Paixão Analítica, eu tenho resíduos de usos diagnósticos, porque é muito comum isso no lacanismo, né? A gente nomear o caso ou o paciente pelo diagnóstico, né? E hoje eu tenho feito um esforço cada vez maior de pensar a relação terapêutica, o espaço humano em respeito a quem está ali nos procurando e que nunca é redutível a uma razão diagnóstica, a uma teoria. Então eu inclusive evoco a vocês um artigo do Marcelo Kekja na revista Lacuna de 2018, vou colocar na descrição, sobre o cancelamento do Otto Gross e da Sabina Spielheim na história da psicanálise, que justamente foram diagnosticados pelo Jung com demência precoce, né? Que é a tal esquizofrenia. E de alguma, acho que a Spielheim, talvez como psicose histérica, salvo engano, né? Bom, tá lá no artigo de qualquer maneira, mas o Otto Gross como demência precoce. E justamente o Marcelo magistralmente nos mostra como isso teve um efeito de cancelamento na criatividade, na obra desses dois autores, Sabina Spielheim, que foi analista do Jean Piaget, que trabalhou inclusive com o Vygotsky, né? Foi a primeira mulher psicanalista a defender uma tese de doutorado em psicanálise sobre esquizofrenia, trouxe um caso sobre isso, foi amante do Jung e ao mesmo tempo ele fez um uso diagnóstico, segundo o artigo do Marcelo, claro, é sempre uma construção, uma reconstrução histórica, mas que é uma pessoa séria que estuda muito isso, né? A obra do Otto Gross, tem também uma interface aí, né, com a história do Jung com a Sabina Spielheim, e do quanto o uso diagnóstico na psicanálise ele esteve também atrelado ao poder, a uma espécie de dimensão política, onde, uma vez taxado o meu inimigo, aquela ameaça ao pai, a Freud, à instituição, ou ao meu lugar de poder, eu taxo esse inimigo de esquizofrênico, de não sei o que, de drogado, de toxicômano, qualquer coisa nesse sentido, e essa pessoa está imediatamente cancelada. Então, é muito importante que a gente se atenha à origem desses diagnósticos, que vem da medicina. A medicina exerce um enorme poder, até hoje, obviamente, pela forma como como a ciência enxerga o sofrimento humano, seja ele nas doenças orgânicas ou psíquicas, né? E é muito frequente também que o psicanalista, sem se dar conta, também utilize de forma consciente ou não, né? Aí, se não for consciente, é sem se dar conta, obviamente, para o exercício de um poder onde ele procura ter uma espécie de conforto, ou político ou clínico, mas que, por sua vez, acaba produzindo um efeito de exclusão do sujeito. E aí, por exemplo, atualmente eu estou atendendo uma pessoa que eu tenho 2 diagnósticos, assim, né? Sempre parciais, né? Num diagnóstico eu tenho um papelzinho no bolso direito escrito borderline e no bolso esquerdo tem um outro papelzinho escrito psicose. Mas nenhum dos 2 diagnósticos eu levo tão a ferro e fogo, ou seja, são referências que eu uso como uma baliza para eu ter algum tateamento no caso, né? Agora, é uma pessoa que você pode conversar normal, tem, vamos dizer assim, áreas de lucidez, né? Enfim, conversa com você, entende metáfora, brinca, né? Então, também não caberia, né, simplesmente reduzir em borderline ou psicose. Então, é dessa maneira que eu trabalho o diagnóstico na minha clínica, como uma ferramenta potencial, não toda, que pode me trazer uma certa orientação. E eu tive também, eu não me lembro quem era, na história da psicanálise, não sei se era enfim, eu não me lembro agora o analista, posso ver depois, que sempre diagnosticava todo mundo como borderline, né? E o analista B, que relia todos esses casos diagnosticados como borderline,
ele diagnosticava como psicose. E aí entrava uma questão assim, bom, mas afinal de contas, né? Quem está certo? O analista A que diagnosticava como borderline ou o analista B que qualificava como psicose? Na minha opinião, os dois estão certos. Por que os dois estão certos? Porque eles foram coerentes com o cabedal epistemológico clínico, né, a leitura, né, semiológica que eles fizeram dos casos. Então eles são coerentes com eles mesmos. Agora, qual é a verdade? Não há como a gente naturalizar os diagnósticos, que eles são categorias, são formas, seja na medicina ou na psicanálise, da gente entender um determinado fenômeno que a gente se depara. Isso precisa servir para nos ajudar e não para dar uma falsa sensação de controle ou conforto na clínica ou para o exercício de algum tipo de poder institucional. Então esse foi o vídeo de hoje, fiquem atentos e eu recomendo esse texto do Marcelo Kekja sobre o cancelamento aí do Otto Gross, né, na história da psicanálise. Ele fala da Sabina Spielheim também. E o Marcelo Kekja aí também é um cara que está trazendo à tona novamente a obra do Otto Gross, né, que ficou nesse cancelamento da psicanálise por conta, inclusive, de um uso diagnóstico que foi feito da situação dele, da análise dele com o Jung. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.